Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da lição da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 10 de setembro, e estudamos o tema A Justa Ira de Deus. Se você tem dificuldade de entender a lição, preparamos um resumo completo da lição para auxiliar seu estudo. Este auxiliar é simples e direto. O link está na descrição do vídeo. Agora sim, vamos iniciar o nosso estudo. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, Débora. Hoje vamos ver como Moisés reagiu diante da ameaça divina de destruir Israel e como sua intercessão revela tanto a justiça de Deus quanto sua misericórdia. A pergunta 5 nos leva a Êxodo, capítulo 32, versos 9 a 29, questionando sobre a reação de Moisés diante da ameaça de Deus de destruir Israel. Pastor, qual foi a proposta inicial de Deus? Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Deus disse que destruiria os rebeldes e faria dos descendentes de Moisés uma grande nação. Era uma oferta tentadora para qualquer líder frustrado com um povo teimoso. Moisés poderia ter pensado, finalmente vou me livrar deste povo problemático e me tornar pai de uma grande nação. Mas essa não foi a reação de Moisés, foi? De forma alguma. Moisés imediatamente intercedeu pelo povo. Ele enfatizou que os israelitas não eram o povo de Moisés, e sim o povo de Deus. Tu os tiraste do Egito por tuas obras poderosas, não eu. Então suplicou ao Senhor, mencionando as promessas feitas aos patriarcas. Ele estava agindo como verdadeiro intercessor entre Deus e a humanidade. E Deus respondeu à intercessão? Sim. O capítulo 32, verso 14, registra que o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Isso mostra o poder da oração intercessória. Deus responde quando alguém se coloca na brecha pelos outros. É uma demonstração impressionante de como a intercessão pode alterar o curso dos eventos. Mas quando Moisés desceu do monte, sua reação foi bem diferente. O que aconteceu? Quando Moisés desceu do monte, sua reação foi bem diferente. Um registro mostra que Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedras das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Quebrar as tábuas não foi pecado? Não, ele quebrou as tábuas que continham o decálogo. Era um sinal externo da violação do seu conteúdo. O povo havia quebrado a aliança. Moisés simbolizou isso, quebrando as tábuas. Deus não repreendeu Moisés por isso e mais tarde ordenou que ele fizesse 2 tábuas para substituir as primeiras que haviam sido quebradas, como vemos em Deuteronômio capítulo 10, verso 2. E como Moisés lidou com Arão? Moisés repreendeu severamente Arão por ter se rendido às exigências do povo. E a resposta de Arão foi patética. Ele tentou justificar sua transgressão de 2 maneiras. Primeiro, culpando as pessoas e, segundo, atribuindo o ídolo a artes mágicas. Eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Que desculpa ridícula! A lição destaca a ironia sombria dessa justificativa. Exatamente. Ao alegar que havia ocorrido um milagre, Arão quis enganar seu irmão. Note que um pecado leva a outro. Nesse caso, idolatria levou à mentira. Mas Moisés não foi enganado, pois viu que o povo estava descontrolado. As consequências negativas eram evidentes, e ele teve que interromper a rebelião imediatamente. A lição menciona que Arão havia sido grandemente honrado por Deus, tendo recebido inúmeros privilégios. Por que isso torna sua falha ainda pior? Porque privilégio aumenta responsabilidade. Arão havia subido no monte com Moisés e os 70 anciãos, como registra o capítulo 24, verso 1 de Êxodo. Ele havia visto a glória de Deus de perto. Quem muito recebe, muito se exige. Sua falha foi ainda mais grave porque ele conhecia melhor a vontade de Deus. E como Moisés interrompeu a rebelião imediatamente? Moisés tomou medidas drásticas. Ele queimou o bezerro, o moeu até virar pó, espalhou sobre a água e fez o povo beber. Depois convocou: quem é do Senhor? Vem a mim. Os levitas responderam e, por ordem de Moisés, executaram cerca de 3.000 homens que se recusaram a se arrepender e continuaram em rebelião. Isso parece severo demais. Como entender essa ação? Era uma situação de emergência espiritual.
A rebelião estava se espalhando como câncer e ameaçava destruir toda a nação. Às vezes, medidas drásticas são necessárias para salvar o todo. Como um cirurgião remove um tumor para salvar o paciente, Moisés removeu os elementos rebeldes para salvar Israel. E a pergunta final questiona o que essa história nos ensina sobre o poder da oração intercessória. Por quem você precisa orar? Ensina que a intercessão pode literalmente mudar o curso da história. Deus estava pronto para destruir Israel, mas a oração de Moisés alterou a situação. Isso nos encoraja a orar pelos perdidos, pelos rebeldes, pelos que estão longe de Deus. Nossa intercessão pode ser o fator decisivo na salvação deles. Amém. Que lição poderosa sobre intercessão e liderança. Amigas, para a aplicação prática dessa semana, que desafios você proporia? 3 desafios específicos. Primeiro, identifique pessoas em sua vida que precisam de intercessão. Familiares não convertidos, amigos afastados de Deus, líderes em dificuldades. Segundo, dedique tempo regular para orar especificamente por essas pessoas. Terceiro, quando estiver em posição de liderança, tenha coragem de tomar medidas necessárias, mesmo que sejam impopulares. Para fechar, que palavra você daria sobre o equilíbrio entre misericórdia e justiça? Essa história mostra que Deus é tanto misericordioso quanto justo. Ele respondeu à intercessão de Moisés, mas também permitiu consequências para a rebelião. A misericórdia não anula a justiça, elas trabalham juntas. E nossa intercessão pode ser o canal através do qual a misericórdia de Deus flui para situações que merecem julgamento. Amém! Que lição poderosa sobre intercessão e liderança. Amigos, estar conosco hoje. Curta este episódio, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa entender o poder da oração intercessória. E não se esqueçam de baixar o resumo completo da lição no link da descrição para aprofundar seu estudo. Amanhã voltamos com intercessão. Pastor, muito obrigada. E eu que agradeço, Débora. Que Deus nos faça intercessores fiéis como Moisés. Até o próximo episódio. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe para manter este ministério ativo e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus.